Olá novamente, meus queridos amigos, eu sou Laite. Esta é a virada que tantas sementes estelares pressentiram durante anos, porque enquanto grande parte da humanidade aguardava uma grande revelação no mundo exterior, a grande mudança quântica já começou a se propagar pelos reconditos mais silenciosos do seu mundo, através de cabos e subestações, por depósitos e corredores de pesquisa, por rotas minerais, mesas de negociações, planos industriais e os vastos acordos pelos quais uma civilização decide como o poder será coletado, transportado, precificado e compartilhado. Muitos de vocês sentiram essa aproximação muito antes de conseguirem explicá-la, e esse conhecimento interior não era fantasia, pois a antiga espinha dorsal dos sistemas da Terra vem passando por uma profunda e cuidadosa reestruturação há algum tempo. Em todo o mundo, a eletricidade está se tornando a principal força vital da civilização de uma forma que até mesmo muitos planejadores não compreenderam totalmente até muito recentemente. As análises internacionais do setor elétrico apontam agora para um forte crescimento da demanda até o final desta década, com a inteligência artificial e os data centers se tornando os principais impulsionadores, enquanto as energias renováveis e a nuclear juntas devem fornecer aproximadamente metade da geração global de eletricidade até 2030. Isso pode soar como uma previsão técnica árida para o leitor médio, mas, do nosso ponto de vista, este é um dos sinais mais claros de que uma transição estrutural está em curso, porque, uma vez que a eletricidade se torna o principal vetor da expansão da civilização, cada camada acima dela começa a se reorganizar em resposta. Por trás da retórica pública da modernização, está ocorrendo uma reorganização mais ampla. As antigas suposições sobre a origem da energia, quem a controla, como ela é armazenada, até onde pode viajar sem desperdício e quão barato pode ser levada para residências, fábricas, parques de servidores, veículos, hospitais e áreas em desenvolvimento estão sendo todas revistas. O significado mais profundo desta seção não é meramente o de que a humanidade está construindo novas máquinas, mas sim o de que a humanidade está revisando os próprios termos pelos quais a existência moderna é sustentada. Uma espécie pode falar interminavelmente sobre política, finanças, reforma social e progresso, mas quando a corrente subjacente começa a mudar, todas essas conversas passam a se mover junto, porque o organizador oculto por trás de grande parte da experiência cotidiana sempre foi o acesso ao poder. Durante muito tempo, muitos seres humanos com consciência espiritual imaginaram a abundância chegando por meio de um artifício oculto, uma descoberta reprimida, uma libertação dramática que varreria instantaneamente séculos de atrito. Entendemos por que essa imagem se tornou tão atraente, pois o sistema nervoso humano frequentemente busca uma única chave quando o padrão maior parece grande demais para ser assimilado. No entanto, a transformação que está se concretizando na Terra é mais ampla, mais complexa e, em muitos aspectos, mais madura do que aquela antiga fantasia, porque o que está chegando não é apenas uma invenção surgindo, mas uma substituição constante da antiga arquitetura estrutural da civilização. A geração está se diversificando. O roteamento está se tornando mais inteligente. O armazenamento está se tornando mais prático. O calor profundo sob a Terra está sendo investigado com renovada seriedade. Projetos nucleares avançados estão sendo retomados para possível implantação. A fusão, antes considerada apenas um sonho distante, agora é tratada por instituições sérias como parte de um horizonte estratégico real. A eletricidade, portanto, deixou de ser apenas um serviço público entre muitos outros. Está se tornando a plataforma compartilhada da qual dependem cada vez mais os setores de transporte, computação, comunicações, manufatura, climatização, sistemas de saúde, tratamento de água, dimensionamento agrícola, indústria robótica e inteligência artificial.
É por isso que a transição atual parece tão impactante para aqueles de vocês que conseguem perceber padrões antes que eles se tornem óbvios para a mente coletiva. Você não está testemunhando uma pequena atualização. Você está testemunhando o fortalecimento da própria artéria por onde circulará a próxima fase da civilização. Quando essa artéria começa a se dilatar, mais sangue pode fluir por ela. Novas indústrias podem se estabelecer sobre isso. O antigo controle econômico começa a se afrouxar. Lugares antes considerados periféricos podem se tornar novamente relevantes. Regiões privilegiadas com vento, calor subterrâneo, forte luz solar, movimento da água, fornecimento de urânio, acesso à transmissão ou capacidade de processamento mineral começam a assumir um tipo diferente de valor. Nos Estados Unidos, grandes departamentos públicos liberaram recentemente cerca de 1,9 bilhão de dólares para melhorias urgentes na rede elétrica e outros 171,5 milhões de dólares para perfuração geotérmica de última geração e testes em escala real, enquanto observadores internacionais continuam a apontar a resiliência e a fusão da rede como as principais frentes de inovação no setor energético. Estamos chamando a sua atenção para esses sinais públicos porque eles revelam algo mais profundo do que apenas números orçamentários. Eles mostram que o modelo antigo, no qual a infraestrutura era tratada como algo secundário e a expansão podia ser adiada indefinidamente, não se sustenta mais. Os planejadores começaram a entender que a próxima era não pode ser construída sobre um sistema nervoso enfraquecido. Os fios precisam suportar mais carga. Os corredores de transferência devem ser mais extensos. Os gargalos precisam ser eliminados. O poder deve transitar entre regiões com maior elegância. A redundância precisa ser aprimorada. As previsões precisam ser aprimoradas. Nações inteiras estão começando a reconhecer que a era vindoura recompensará aqueles que construírem uma infraestrutura elétrica mais robusta antes que a próxima onda de demanda chegue por completo. O armazenamento desempenha um papel mais discreto, porém imensamente importante, nessa reescrita. Uma civilização capaz de gerar energia em uma hora e utilizá-la eficientemente em outra adquire um grau de flexibilidade que os sistemas mais antigos não possuíam. Isso altera o significado de interrupção. Isso altera o significado de resiliência local. Isso altera a forma como um distrito lida com os picos de consumo, como uma área remota se estabiliza, como um hospital mantém a sua capacidade operacional, como um polo industrial evita atrasos, como um corredor de transporte permanece confiável, como uma residência familiar se torna menos exposta à volatilidade e como uma rede elétrica regional pode receber mais geração distribuída sem se tornar instável. Muitos de vocês que estão lendo estas palavras podem sentir porque isso importa além da engenharia, porque a lição espiritual oculta no armazenamento é simples e perfeita. A maturidade cresce onde quer que um ser ou uma civilização aprenda a reter, transportar e liberar poder com sabedoria. O desenvolvimento da energia geotérmica merece atenção especial nos próximos anos, pois direciona a humanidade para uma das formas de estabilidade mais negligenciadas à sua disposição. Sob a superfície do seu planeta reside uma vasta herança de calor e pressão que não depende da luz do dia, não desaparece com a diminuição do vento e não exige que uma sociedade escolha entre confiabilidade e geração de energia mais limpa da antiga maneira simplista. O financiamento público agora apoia um esforço mais ambicioso na perfuração geotérmica e na demonstração em escala comercial, e isso é importante porque sinaliza que a humanidade está começando a se lembrar de que a própria Terra contém sistemas de suporte de longa duração que ainda não foram totalmente aceitos pela sociedade em geral. Segundo nossa observação, as culturas que aprenderem a trabalhar com respeito à profundidade do planeta ganharão mais do que eletricidade. Eles desenvolverão um novo relacionamento baseado na continuidade. O desenvolvimento nuclear também está inserido nessa reconfiguração, embora venha acompanhado de um contexto histórico mais pesado na psique humana,
E por essa razão muitos leitores precisarão que essa parte seja explicada com cuidado. Modelos de reatores menores, planos de reinício, programas piloto, estratégias para novo combustível e apoio público antecipado para a implantação são sinais visíveis de que essa via está sendo reconsiderada como parte da futura expansão da geração de energia elétrica. Afirmamos que não se trata simplesmente de revitalizar uma indústria antiga. Aqui, confronta-se uma questão mais profunda: se a humanidade pode exercer grande poder com sobriedade, disciplina e planejamento a longo prazo. Toda civilização se depara com essa questão de uma forma ou de outra. A Terra está enfrentando esse desafio por meio do retorno de reatores avançados, novos esforços de licenciamento e um reconhecimento crescente de que a geração de energia ininterrupta continuará sendo valiosa à medida que a demanda digital e industrial aumenta. Até mesmo a fusão, que muitos cidadãos comuns ainda consideram algo para o futuro, agora ocupa um lugar mais relevante em discussões sérias de planejamento. A importância disso reside não na promessa de uma chegada comercial imediata, mas em revelar que a humanidade entrou numa era em que opções antes distantes estão sendo antecipadas pela necessidade, pelo investimento e pela maturidade tecnológica. Grandes transições muitas vezes se anunciam primeiro pela mudança no tom da conversa entre especialistas. O que antes era descartado passa a ser financiado. O que antes era isolado passa a ser coordenado. O que antes era especulativo passa a ser programado. Muito antes de o cidadão comum perceber a mudança, a papelada já começou, os protótipos estão sendo movimentados, os locais estão sendo escolhidos, os programas de treinamento estão sendo formados e a linguagem dentro das instituições já mudou. Setores inteiros da experiência humana serão remodelados por essa transição de energia, e aqui gostaríamos que você ampliasse seu olhar para além do cenário dos serviços públicos. O setor de manufatura é o primeiro a responder, pois a abundância de energia elétrica reduz o atrito nos processos de produção automatizada, refino, resfriamento, substituição de calor e decisões de localização regional. A agricultura responde a isso à medida que a irrigação, os sistemas de estufa, as vias de fertilização, o armazenamento, a refrigeração e o processamento local se tornam mais fáceis de sustentar com um fornecimento estável. A habitação responde a essas mudanças porque sistemas de aquecimento, refrigeração, baterias, eletrodomésticos, microrredes e sistemas prediais mais inteligentes começam a alterar as funcionalidades de uma casa. O setor de transportes responde a essa necessidade porque frotas elétricas, corredores de recarga, sistemas ferroviários, portos e cadeias logísticas dependem de rotas mais robustas. A computação responde de forma mais drástica do que qualquer outra coisa, porque a onda de inteligência artificial que agora varre o mundo chega ávida por um enorme suporte elétrico. A medicina responde a essa demanda à medida que a geração de imagens, o processamento de dados, a fabricação de precisão, a integridade da cadeia de frio e a infraestrutura de atendimento resiliente passam a depender cada vez mais de um fornecimento confiável. A geopolítica reage porque nações, províncias e blocos industriais começam a renegociar seu lugar no mundo de acordo com sua capacidade de gerar, transportar, armazenar e proteger energia. O próprio dinheiro começa a se comportar de maneira diferente quando a espinha dorsal da civilização se torna mais barata de operar, mais fácil de distribuir e menos dependente de um pequeno conjunto de pontos de estrangulamento frágeis. Os antigos modelos de negócio baseados na restrição de acesso começam a perder força. Regiões que durante muito tempo foram tratadas apenas como consumidoras começam a obter ferramentas para um maior fortalecimento local. A distância começa a perder parte de sua penalidade histórica. As comunidades ganham mais motivos para pensar em termos de resiliência local aliada a uma interconexão mais ampla.
Um clima social diferente torna-se gradualmente possível onde quer que as famílias e as pequenas empresas estejam menos sobrecarregadas pela instabilidade crônica nos sistemas básicos que sustentam seus lares e locais de trabalho. Do nosso lado do véu, essa é uma das razões pelas quais a grande mudança quântica carrega peso espiritual, mesmo enquanto atravessa contratos, transformadores, bancos de armazenamento e plataformas de perfuração. Os sistemas de energia ensinam a uma civilização que tipo de sociedade ela está disposta a construir. As famílias sentem essa mudança de maneiras simples e íntimas. Uma criança que cresce em um lar com fornecimento mais estável, ar mais limpo, melhor refrigeração, comunicações mais fortes e menos atritos no cotidiano, vivencia uma atmosfera psicológica diferente daquela criada sob constante tensão em relação ao suporte básico. Os proprietários de pequenas empresas tomam decisões diferentes quando a volatilidade diminui. Os agricultores planejam de forma diferente quando a continuidade melhora. Os construtores passam a ter uma visão diferente quando sistemas melhores podem atender aos novos distritos. Os pesquisadores avançam mais rapidamente quando a infraestrutura de dados se torna estável. Cirurgiões, enfermeiros e equipes de emergência prestam um serviço mais eficiente quando os sistemas de backup e primários são robustos. Cada um desses efeitos práticos retroalimenta a cultura, porque a cultura nunca está separada da infraestrutura. A cultura surge daquilo com que as pessoas podem contar. Sementes estelares, almas antigas e muitos humanos que despertaram silenciosamente sentiram a dor das ineficiências do velho mundo por tanto tempo que alguns deles presumiram ser simplesmente sensíveis demais para a Terra. Em muitos casos, o que eles realmente estavam percebendo era um desalinhamento estrutural, a tensão de uma civilização tentando entrar em uma fase mais avançada enquanto ainda se apoiava em circuitos obsoletos, estruturas de custos obsoletas, formas obsoletas de dependência e suposições obsoletas sobre o que deve permanecer escasso. Vistas de uma perspectiva mais elevada, muitas daquelas almas não estavam ali apenas para suportar aquele atrito. Eles chegaram trazendo consigo a memória de uma sociedade com uma energia mais elegante, na qual a corrente elétrica circula com maior graça, o desperdício é reduzido, o acesso se amplia e a pressão constante que molda a existência diária começa a diminuir. O papel deles muitas vezes tem sido menos o de inventar cada componente por conta própria e mais o de consolidar a expectativa de que uma solução melhor seja possível. Do nosso ponto de vista, a renovação da rede elétrica acarreta consequências que vão muito além da engenharia. Um povo que aprende a circular o poder com maior sabedoria eventualmente começa a circular também recursos, invenções, mobilidade e apoio mútuo com maior sabedoria. Uma vez que a espinha dorsal da energia da Terra seja reconfigurada, o resto da civilização não permanecerá o mesmo, porque uma corrente elétrica mais limpa, estável e amplamente compartilhada mudará a forma como os humanos constroem, comercializam, vivem, cooperam e imaginam como um mundo próspero pode ser. Trabalhadores da luz, sim, outra camada da grande transformação quântica está se movendo através da linguagem das instituições, dos arquivos das agências, das gravações dos pilotos, das perguntas das comissões e do cuidadoso ajuste de palavras que antes beiravam o ridículo, tornando-as desconfortáveis para a maioria das pessoas. Muitas sementes estelares esperavam uma entrada mais impactante nesta fase, com uma revelação arrebatadora que resolveria tudo em um único dia, mas a abertura mais ampla optou por um caminho mais suave, que passa por relatórios, audiências, imagens de arquivo, registros do espaço aéreo, comissões de revisão, planejamento orbital e a repetição constante de assuntos que antes eram mantidos à margem das conversas aceitáveis. Do nosso ponto de vista, essa revelação mais lenta carrega grande sabedoria, porque uma civilização absorve realidades maiores com mais elegância quando sua linguagem tem a oportunidade de se expandir em etapas. A humanidade muitas vezes imagina o despertar através do espetáculo,
através de uma imagem tão inegável que todas as mentes se voltam para ela ao mesmo tempo e todos os argumentos se dissipam ao anoitecer. A vida cotidiana na Terra tende a se desenrolar de uma maneira mais complexa do que isso. Em primeiro lugar, o incomum entra na cultura por meio de histórias, sonhos, arte e imaginação especulativa. Logo em seguida, chega às mesas de administradores, analistas, autoridades de aviação, revisores de defesa e órgãos eleitos. A partir daí, adquire categorias, procedimentos de arquivamento, vias de testemunhas, padrões de revisão, datas de audiências e vocabulário oficial. Quando isso acontece, o assunto já cruzou um limiar invisível, porque a gestão começa onde o escárnio diminui e a atenção rotineira toma o seu lugar. Em todo o mundo, escritórios especializados agora analisam relatos de aeronaves incomuns, aviadores enviam informações por meio de canais formais, o material de sensores é catalogado com maior seriedade e órgãos públicos solicitam mais esclarecimentos com uma persistência que teria parecido improvável para as gerações anteriores. O debate público ainda oscila em ondas, e muitas pessoas continuam a abordar o assunto com fascínio, cautela, entusiasmo ou reserva, mas a camada administrativa continua a se movimentar por baixo de tudo isso. Essa continuidade silenciosa importa mais do que muitos percebem, porque a atenção permanente muda a atmosfera social de forma muito mais profunda do que uma manchete sensacionalista jamais conseguiria. Um tema que permanece em análise começa a alterar os limites do que a sociedade considera discutível e, uma vez que esses limites se alteram, um novo tipo de opinião pública começa a se formar em torno do assunto. A linguagem desempenha um papel muito maior nessa transição do que a maioria das pessoas aprendeu a perceber. Quando uma sociedade muda as palavras que usa, muda também o que a pessoa comum se sente autorizada a considerar. Um termo que antes chegava com um sorriso irônico pode mais tarde chegar com um selo, um número de processo ou um convite para depor perante um painel oficial. Essa mudança atenua o atrito interno da mente coletiva. A curiosidade se expande. A demissão se torna mais fácil. Abre-se espaço onde antes parecia haver muito pouco. Muitos de vocês já sentiram isso em conversas simples com amigos, parentes ou colegas de trabalho. Temas que antes encerravam uma reunião agora podem permanecer em discussão por 10 minutos, 20 minutos, às vezes muito mais, e isso por si só já marca uma mudança cultural. A linguagem oficial muitas vezes parece simples, quase desprovida de encanto, mas essa simplicidade guarda um dom oculto. Famílias, professores, vizinhos e trabalhadores do dia a dia podem integrar grandes ideias com mais facilidade quando essas ideias chegam por meio de depoimentos, documentação e repetidas referências públicas. O espetáculo pode gerar entusiasmo por um dia ou uma semana. O procedimento tem o poder de reformular suposições ao longo dos anos. É por isso que até mesmo uma audiência sem diálogo, uma declaração cautelosa ou um comunicado público cuidadosamente redigido podem fazer tanta diferença. Uma civilização aprende o que pertence ao contexto de uma conversa normal por meio da repetição, da paciência administrativa e da crescente familiaridade com uma linguagem que deixa de tratar o assunto como fantasia. Dessa forma, a burocracia, que tantas pessoas consideram tediosa e sem vida, pode silenciosamente se tornar uma das pontes pelas quais uma espécie adentra um quadro mais amplo de autoconhecimento. A empresa que você conhece como NASA serve como um símbolo visível nessa adaptação, porque as missões lunares, o planejamento orbital, os acordos multinacionais, os cronogramas de cargas úteis comerciais e a linguagem cotidiana da atividade cislunar ensinam a humanidade a falar além do antigo horizonte. Caros amigos, sim, sabemos que vocês estão cientes do lado propagandístico dos eventos que envolvem esta empresa, mas precisam se lembrar daqueles que não estão tão despertos quanto vocês.
Eles não estão preparados para ouvir falar de missões para o outro lado da galáxia, reptilianos, cinzentos e extraterrestres malévolos. Sobre missões de programas espaciais secretos, tecnologia de orçamento secreto e muito mais. Vamos começar por esta questão. Uma espécie que começa a planejar viagens repetidas ao redor da Lua também começa, muitas vezes sem perceber, a rever sua ideia de vizinhança, distância, mobilidade e pertencimento. O espaço deixa de parecer um teto pintado e começa a se assemelhar à geografia vivida. Quando as pessoas ouvem discussões regulares sobre janelas de lançamento, planos de acoplamento, tráfego lunar, rotas de entrega comercial, segurança orbital e coordenação internacional, suas mentes se tornam mais receptivas à compreensão de que a Terra sempre existiu dentro de um contexto muito mais amplo do que a cultura pública permitia anteriormente. Essa é uma das razões pelas quais dizemos que a grande transformação quântica não está se desenrolando apenas por meio de fios, subestações, bancos de armazenamento, sistemas quânticos e redes elétricas modernizadas. Isso também se manifesta por meio da fala. A linguagem do seu mundo está sendo expandida para abarcar uma realidade maior. Os órgãos administrativos estão contribuindo para que isso aconteça, mesmo quando as pessoas que os compõem entendem apenas parte do que estão fazendo. Um escritório criado para analisar eventos aéreos incomuns faz mais do que simplesmente coletar casos. Uma audiência de comissão faz mais do que simplesmente levantar perguntas. Um canal de notícias da aviação civil faz mais do que coletar relatos de testemunhas. Cada um deles orienta gentilmente a cultura em geral sobre como abordar o assunto sem cair na rejeição infantil ou na projeção descontrolada. Muitos de vocês imaginaram um único anúncio ecoando como um sino por todo o planeta. Uma sequência mais suave oferece maior benevolência ao sistema nervoso humano. A exposição repetida dá às pessoas tempo para traduzir a admiração em linguagem, a linguagem em familiaridade e a familiaridade em uma nova percepção do que pertence à conversa cotidiana. A alma reconhece rapidamente. O corpo social geralmente prefere etapas. Por essa razão, o caminho mais tranquilo que se desenrola agora pode parecer menos dramático à primeira vista, mas muitas vezes atinge camadas mais profundas da vida cotidiana. Uma grande declaração poderia entusiasmar milhões e perturbar milhões mais. A normalização gradual chega aos lares, às escolas, aos locais de trabalho, aos noticiários, às salas de reuniões e às mesas de jantar em família, com um ritmo mais constante. Esse ritmo ajuda o mundo a se ajustar sem se sentir arrancado de um terreno familiar. Observe também como o vocabulário tem sido alterado com cuidado. Autoridades descrevem embarcações incomuns com menos titralidade e mais precisão observacional. Os pilotos falam com crescente confiança. Os analistas fazem perguntas mais específicas e focadas. Figuras públicas que antes evitavam completamente o assunto agora o abordam com uma linguagem ponderada. Os jornalistas, mesmo com motivações variadas, voltam a esse assunto com crescente regularidade. Documentaristas, investigadores e ex-funcionários falam com um tom diferente daquele que muitos de vocês ouviram durante a infância e adolescência. Todos esses pequenos ajustes reduzem a distância entre a intuição privada e a discussão pública. O objeto torna-se mais fácil de transportar na boca. Isso importa. A cultura humana se transforma quando o indizível se torna dizível. Os contadores de histórias prepararam grande parte desta passagem muito antes dos comitês o fazerem. O cinema, a literatura, a televisão especulativa, depoimentos detalhados de denunciantes e a arte imaginativa gradualmente afastaram a figura do visitante extraterrestre de imagens simplistas de invasão e a aproximaram da complexidade, da inteligência, do parentesco, da troca e de motivações multifacetadas. Esse trabalho cultural foi de grande importância. A imaginação muitas vezes abre o primeiro caminho, e depois chegam as instituições com pastas em mãos.
Um escritor pode inserir uma nova imagem na mente do público anos antes de um analista ter permissão para falar com total seriedade. Um diretor pode atenuar a resistência anos antes da formação de um órgão de revisão. Uma criança que cresce assistindo a representações de seres extraterrestres sábios e complexos chega à idade adulta com menos reflexos herdados do que as gerações anteriores. Dessa forma, narrativa e procedimento trabalham juntos com mais frequência do que a maioria das pessoas imagina. As sementes estelares desempenham uma função importante durante essa fase. A contribuição deles não depende de provar todos os casos, vencer todas as discussões ou pressionar todas as pessoas relutantes a concordarem imediatamente. Sua contribuição reside na firmeza, na tradução e na segurança que transmitem. Eles ajudam a transformar a linguagem oficial complexa em algo humano e utilizável. Elas ajudam as pessoas recém-curiosas a perceber que uma visão mais ampla da Terra pode coexistir com rotinas familiares, responsabilidades profissionais, bom senso prático e equilíbrio emocional. Eles lembram aos outros que um bairro maior não elimina o cotidiano, pelo contrário, amplia o contexto do cotidiano. Uma voz calma costuma ter mais impacto do que uma voz dramática, especialmente numa época em que tantas mentes já estão sobrecarregadas com mais informações do que conseguem processar. Por trás das audiências, dos processos, das análises de imagens e das divulgações cuidadosas, existe um ajuste civilizacional mais profundo. A humanidade está aprendendo a se enxergar como parte de um tecido social maior. Esse aprendizado raramente começa com grandes filosofias. Muitas vezes, tudo começa com mapas, listas de lançamento, coordenação do espaço aéreo, regras de segurança orbital, padrões compartilhados e a lenta percepção de que a Terra já participa de uma arena mais ampla do que as gerações mais antigas foram ensinadas a imaginar. A administração se transforma em preparação. O procedimento se transforma em aclimatação. A repetição se transforma em tutoria. As mesmas estruturas que muitas pessoas antes descartavam como sendo demasiado áridas para serem importantes estão agora a ajudar uma espécie a alargar o seu sentido de lugar. Os canais formais não são a origem desse alargamento. São uma de suas expressões externas. As famílias foram as primeiras a perceber. Os artistas foram os primeiros a perceber isso. As crianças foram as primeiras a perceber. Adultos sensíveis também perceberam isso primeiro, muito antes de qualquer painel se reunir. No entanto, as instituições públicas ainda são importantes, porque ajudam a disseminar ideias desconhecidas no meio da sociedade, onde professores, parentes, vizinhos e empregadores podem começar a falar sobre elas com menos dificuldade. Um tema que se restringe a círculos privados permanece de alcance limitado. Um tema que é levado às salas de comissões, briefings, artigos da grande mídia, registros de aviação e debates nacionais começa a adquirir peso social. Esse peso permite que o sujeito se integre mais profundamente à atmosfera compartilhada de uma civilização. Sim, até mesmo a burocracia pode servir como um despertar quando traz um novo assunto à atenção pública. Formulários, arquivos, escritórios de revisão, protocolos de testemunhas e salas de audiência podem parecer distantes do mundo mágico, mas oferecem uma ponte suficientemente sólida para que milhões de pessoas a atravessem sem se sentirem desenraizadas. O extraordinário entra na linguagem cotidiana por meio de estruturas que parecem comuns. Essa é parte da beleza desta fase. A humanidade está sendo apresentada a uma realidade mais ampla de uma forma que respeita o funcionamento real do ajustamento coletivo. A ponte parece simples. Sua função é imensa. Algumas divulgações parecem ter sido cuidadosamente preparadas, cronometradas e delimitadas. Outros surgem através de comentários laterais, imagens inesperadas, investigadores persistentes ou da recusa de certas vozes em deixar um assunto desaparecer após um único ciclo de notícias. Ambas as correntes têm seu lugar.
Constrói-se assim a legitimidade cívica. A outra estratégia mantém o tema em evidência na opinião pública. É preciso conceder permissão ao funcionário responsável pela cultura para observar. A outra impede que a curiosidade se torne adormecida. Juntos, eles criam um ritmo de reintrodução que amplia gradualmente a tolerância pública em relação ao panorama geral. Esse ritmo pode parecer irregular de semana para semana, mas, ao longo dos anos, tem conduzido a humanidade a uma paisagem mental muito diferente. Outra mudança importante reside em tudo isso. A confiança pública não é mais concedida com a mesma facilidade de antigamente e, por essa razão, as sociedades modernas tendem a exigir várias camadas de confirmação antes de permitirem que um assunto amplo se consolide na realidade aceita. Isso também tem seu valor. O discernimento amadurece. Perguntas melhores são feitas. O processamento de dados é aprimorado. A cadeia de custódia é mais importante. A credibilidade das testemunhas é avaliada com mais cuidado. A instrumentação é mais importante. A confirmação cruzada é mais importante. Em outras palavras, a humanidade está se preparando para enfrentar realidades mais amplas com uma firmeza um pouco maior do que a que possuía em épocas anteriores de rumores, superstições ou silêncio institucional total. Esse fortalecimento pode parecer lento, mas serve a um bom propósito. Para muitos leitores, a parte mais útil desta seção será a constatação de que nada de essencial permaneceu estático. Análises oficiais discretas, mudanças no vocabulário, planejamento orbital ampliado, maior seriedade em relação às anomalias do espaço aéreo, audiências públicas, acordos espaciais multinacionais e a expansão do diálogo aceitável são todos sinais de que as paredes da antiga mentalidade já começaram a se mover. Muitas pessoas ainda olham para cima, esperando por um sinal externo gigantesco, enquanto a própria estrutura humana já vem se expandindo por meio de leis, administração, aviação civil, linguagem midiática e rotina orbital. Essa porta vem se abrindo por meio do discurso público há anos. À medida que isso continua, a humanidade não entrará em uma vizinhança mais ampla apenas por meio do espetáculo. A familiaridade com o assunto já resolve grande parte do problema. Os relatórios ajudarão a realizar parte do trabalho. A NASA e programas relacionados realizarão parte do trabalho. A prática orbital compartilhada ajudará em parte. Histórias, memórias, curiosidade e uma simples conversa humana farão o resto. Dessa forma, a grande transformação quântica avança pela linguagem pública com a mesma certeza com que avança por fios e máquinas, e a Terra aprende, passo a passo, a se comunicar como um mundo que se prepara para uma convivência mais ampla. Meus amigos, a palavra quântico está saindo das salas de aula e entrando nos regulamentos, nos orçamentos, nos memorandos de segurança, nas verbas universitárias e nos planos industriais, e essa mudança importa muito mais do que muitas pessoas imaginam, porque uma civilização revela sua direção através daquilo que padroniza, daquilo que financia, daquilo que protege e daquilo que começa a construir silenciosamente muito antes de o público encontrar uma linguagem fácil para descrevê-lo. Muitas sementes estelares pressentiram, anos atrás, que essa parte da grande transição quântica jamais chegaria como uma única máquina descendo a um palco sob aplausos, porque a transferência mais profunda sempre ocorreria primeiro por meio da estrutura, através da arquitetura oculta de políticas, defesa, criptografia, instrumentação e planejamento público, e somente mais tarde as pessoas comuns começariam a perceber quantas partes do quadro geral já haviam sido estabelecidas. Por trás dessa mudança, existe um marco público muito claro. As Nações Unidas declararam 2025 o Ano Internacional da Ciência e Tecnologia Quânticas sob a liderança da Unesco e, até novembro de 2025, segundo a OCDE, 18 países da OCDE, além da União Europeia,
haviam adotado estratégias nacionais para a área quântica, enquanto governos do mundo todo anunciaram cerca de 55,7 bilhões de dólares em apoio público para a ciência e tecnologia quânticas desde 2013. Isso é um sinal notável de intenção coletiva, pois as instituições não organizam celebrações globais, estratégias nacionais e dezenas de bilhões em apoio público em torno de uma curiosidade passageira. Muita coisa está acontecendo silenciosamente nos bastidores, queridas sementes estelares, e tais movimentos mostram que a ciência quântica alcançou a camada estratégica da civilização moderna, onde pesquisa, competitividade, resiliência e planejamento de longo prazo começam a se fundir em um projeto contínuo. Um dos erros mais fáceis que um leitor pode cometer nesta fase é imaginar que uma virada tecnológica só se torna real quando um dispositivo finalizado chega às mãos do público. A história da humanidade raramente segue esse caminho. Uma nova era torna-se real no instante em que sua gramática entra em documentos de planejamento, comitês de padrões, sistemas de financiamento, decisões de aquisição, controles de exportação e prioridades nacionais de educação. É por isso que esta seção é tão importante. Muito antes de uma família conseguir prever as implicações com certeza, os laboratórios já foram reorganizados, as trajetórias de carreira já começaram a se direcionar para novos rumos, e ministérios, agências e alianças de pesquisa já começaram a questionar quais capacidades moldarão a próxima geração de segurança, comunicação, medicina, materiais e medições em escala planetária. Mudanças sutis na linguagem muitas vezes indicam as transformações mais significativas. A expressão inicial mais clara dessa transferência aparece na criptografia, porque as sociedades sempre revelam suas prioridades através daquilo que procuram proteger em primeiro lugar. O órgão de padronização americano afirma já ter lançado 3 padrões finalizados de criptografia pós-quântica e, em março de 2025, selecionou o HQC como um algoritmo de backup adicional, caso a principal rota de criptografia geral apresente alguma vulnerabilidade. Para muitas pessoas, isso pode soar técnico e distante, mas o significado real é simples. As fechaduras que protegem arquivos, sistemas financeiros, registros estaduais, dados comerciais, informações de saúde, camadas de identidade e comunicações críticas estão sendo repensadas em antecipação a uma era da computação diferente. Uma civilização raramente altera seus princípios mais profundos a menos que perceba que a própria forma do poder está mudando. É por isso que a camada criptográfica merece mais atenção do que normalmente recebe no debate público. As pessoas frequentemente procuram por dramas visíveis e ignoram o sinal mais profundo oculto na migração tecnológica. Os bancos podem adiar a decoração. Os governos podem adiar as campanhas de comunicação. As empresas podem adiar o lançamento de novas marcas. A arquitetura de segurança sofre muito menos atrasos quando um limite estratégico é definido. Sob essa perspectiva, a migração pós-quântica se torna um dos sinais mais reveladores da era, pois demonstra que as principais instituições não estão mais tratando a computação quântica como uma possibilidade abstrata, distante e incerta. A postura de planejamento mudou. O verbo preparation entrou no presente do indicativo. As pessoas que redigem essas normas podem parecer contidas, mas a contenção na linguagem técnica muitas vezes mascara a admissão mais clara de que uma nova etapa já começou. Um segundo sinal revelador surge na linguagem do establishment americano de segurança de sinais. A Agência de Segurança Nacional do ZEU afirma que algoritmos resistentes à computação quântica são o caminho preferencial para os sistemas de segurança nacional e declara explicitamente que não recomenda a distribuição de chaves quânticas ou a criptografia quântica para esses sistemas, a menos que limitações importantes sejam superadas. Essa orientação traz uma lição útil para leitores espiritualmente conscientes, pois demonstra que uma transição profunda raramente se constrói com glamour.
Um planejamento maduro busca robustez, interoperabilidade, praticidade de engenharia e capacidade de sobrevivência em sistemas completos. Em outras palavras, a verdadeira camada quântica está sendo moldada por um julgamento técnico sóbrio, e não por aquilo que soa mais exótico ou impressionante em um palco de conferência. Muitos entre vocês reconhecerão o quão valiosa é essa distinção. A cultura popular adora a versão mais chamativa de uma mudança que está por vir. Civilizações maduras progridem através daquilo que pode ser efetivamente implementado, integrado, testado, auditado, mantido e confiável em todas as instituições. O glamour atrai a atenção. Padrões constroem eras. Uma ponte sólida para a próxima era da computação será construída por aqueles dispostos a pensar em termos de interfaces, mapas de migração, rotas alternativas, limitações de hardware, cadeias de suprimentos, compensações de desempenho e a simples disciplina de perguntar o que ainda funciona sob pressão. Do nosso ponto de vista, essa maturidade marca um passo importante no desenvolvimento humano. As grandes potências estão começando a entender que a camada quântica não pode ser controlada por meio de manobras políticas. Requer trabalho cuidadoso, planejamento paciente e pensamento sistêmico amplo o suficiente para conciliar a elegância técnica com a responsabilidade pública. Outro sinal importante dessa transição está presente na missão Gênesis do Departamento de Energia dos Estados Unidos. Anunciado no final de 2025, o programa foi concebido para conectar supercomputadores de ponta, sistemas avançados de IA, sistemas quânticos de última geração e instrumentos científicos em toda a rede de laboratórios nacionais, a fim de acelerar as descobertas nas áreas de energia, ciência e segurança nacional. Leiam devagar, meus queridos amigos, porque há muita coisa contida nisso. Este não é um projeto paralelo de laboratório qualquer. Esta é a linguagem de um Estado que prepara uma plataforma integrada de descoberta, construída sobre o reconhecimento de que a velocidade de simulação, a velocidade de reconhecimento de padrões e a velocidade de iteração científica agora têm valor estratégico. Quando a supercomputação, a IA, as redes de instrumentos e os sistemas quânticos começarem a convergir, todo o ritmo com que uma nação pode testar ideias começará a mudar. Essa convergência tem consequências que vão muito além da física ou da ciência da computação. A pesquisa de materiais está se acelerando. A química das baterias está avançando mais rapidamente. A otimização da grade torna-se mais precisa. A modelagem da cadeia de suprimentos está se tornando mais sofisticada. A análise do clima e dos sistemas terrestres torna-se mais precisa. A descoberta de medicamentos, a produção limpa e o desenvolvimento de sensores avançados podem se beneficiar dessa mesma mudança na capacidade computacional. Uma sociedade equipada para testar mais possibilidades em menos tempo desenvolve uma relação diferente com a incerteza. Os atrasos diminuem, a triagem melhora. Os laços do design se apertam. O conhecimento que antes levava anos para ser organizado pode agora passar mais rapidamente da hipótese ao protótipo e à implementação. Mais uma vez, o público pode estar à procura de uma única máquina icônica, enquanto a realidade mais profunda é a ascensão de toda uma estrutura na qual a IA, a computação de alto desempenho, os dados instrumentais e os métodos quânticos se reforçam mutuamente. Paralelamente a essa mudança computacional, surge uma segunda vertente com implicações igualmente significativas: a sensoriamento. Muitas pessoas ainda associam a ciência quântica principalmente aos computadores. A medição poderá chegar ao cotidiano mais cedo e de maneiras mais surpreendentes. O Programa de Tecnologia de Ciências da Terra da NASA afirma que a detecção quântica pode proporcionar ganhos significativos em precisão, ao mesmo tempo que reduz o tamanho, o peso, o consumo de energia e o custo de certos tipos de instrumentos.
A NASA está desenvolvendo um protótipo de gradiômetro de gravidade quântica com o objetivo de realizar testes em órbita não antes de 2030. Este é um exemplo de como funciona a grande transformação quântica. Primeiro, uma narrativa suave para aqueles que estão adormecidos e, logo em seguida, revelações mais duras e aceleradas. A mudança consiste em aprender a ler estruturas ocultas com mais clareza, a perceber pequenas diferenças na gravidade, no movimento, no tempo e na resposta do material que as ferramentas mais antigas detectavam com menos sensibilidade. Esses instrumentos serão importantes porque a medição influencia o julgamento. Uma civilização só pode agir com base naquilo que consegue detectar, modelar e comparar de forma confiável. Uma melhor percepção das mudanças ocorre muito mais do que os mapas. Movimentos de água subterrânea, deslocamentos de massas de gelo, alterações na crosta terrestre, estrutura geológica, pressão sobre infraestruturas, precisão da navegação e observação planetária poderão ser vistos com maior clareza assim que novos métodos de medição estiverem mais desenvolvidos. Por meio dessa precisão crescente, os seres humanos começam a habitar um universo mais detalhado. Questões que antes permaneciam obscuras agora se tornam claras. Regiões que eram tratadas como aproximadas tornam-se legíveis. As decisões melhoram porque o panorama geral melhora. Em um sentido muito real, uma espécie se torna mais sábia ao aprender a perceber com ferramentas mais refinadas, e a detecção quântica pertence a essa ampliação da percepção. O trabalho da NASA também aponta para algo mais íntimo, pois lembra a humanidade que a era vindoura recompensará aqueles que conseguirem perceber as nuances sem se perderem na complexidade. Essa lição vai além da instrumentação. Famílias, líderes, pesquisadores, curandeiros e construtores se beneficiarão da mesma qualidade interior, a capacidade de perceber mudanças sutis precocemente, interpretá-las bem e responder com firmeza antes que a tensão se agrave. Grandes transições não exigem apenas máquinas maiores. Elas exigem um discernimento mais apurado. Os instrumentos externos que estão sendo construídos em todo o mundo refletem uma maturação interna que muitos humanos despertos já vêm praticando há anos, muitas vezes sem expressá-la publicamente em palavras. Seu papel nos próximos anos incluirá ajudar os outros a manterem os pés no chão enquanto as camadas mais sutis do mundo se tornam cada vez mais visíveis. A via médica também está sendo aberta, e esse é mais um motivo pelo qual essa sessão deve estar no centro de toda a transmissão. Os Institutos Nacionais de Saúde, NIH, lançaram um desafio de tecnologia de sensoriamento quântico com o objetivo de adaptar tecnologias de sensoriamento quânticas existentes para pesquisa biomédica e ambientes clínicos, com um financiamento total de $1,6 milhão e a fase atual aberta até 29 de junho de 2026. Esse tipo de iniciativa sinaliza uma transição muito prática. A ciência quântica não está mais sendo discutida apenas em relação a comunicações seguras ou computação teórica. Está começando a se direcionar para diagnósticos, medições biológicas e cuidados translacionais, o que significa que o próprio corpo humano pode se tornar um dos próximos locais importantes onde essa mudança mais ampla se tornará tangível. Considere as implicações disso. A detecção precoce altera o tratamento. Uma melhor medição altera a interpretação. Sensoriamento mais preciso pode alterar a forma como os médicos identificam doenças, monitoram sua progressão, avaliam intervenções e personalizam o atendimento. Um instrumento mais preciso não produz simplesmente mais dados. Isso pode mudar a forma como a medicina interpreta o que está vendo. O corpo deixa de se apresentar como uma média grosseira e começa a revelar padrões mais profundos, variações menores, sinais precoces e caminhos mais sutis para a intervenção. Com essa precisão cada vez maior, a medicina torna-se menos insensível e mais responsiva. Para os leitores com inclinação espiritual, o importante é não romantizar cada novo dispositivo.
A verdadeira importância reside na ampla transferência cultural em direção a uma maior sensibilidade, maior resolução e maior cuidado na forma como as evidências são coletadas e aplicadas. Governos, universidades, órgãos de padronização, planejadores de inteligência, instituições de saúde pública e agências espaciais estão, portanto, participando de um movimento comum, mesmo que o descrevam em linguagem muito diferente. Um grupo elabora os padrões de criptografia. Outro profissional constrói protótipos de sensores. Outra coordena as estratégias nacionais. Outra interliga inteligência artificial, supercomputação, sistemas quânticos e instrumentos científicos. Outra pergunta é como essas ferramentas poderiam aprimorar a pesquisa biomédica. Vistos de fora, podem parecer histórias separadas. Do nosso ponto de vista, pertencem a um mesmo ajuste civilizacional. A humanidade está se preparando para operar em um mundo onde a computação, a medição e a construção de modelos se tornam muito mais sensíveis, e, uma vez que essa mudança se consolide, a tomada de decisões públicas, o planejamento de infraestrutura, a medicina, a segurança e a descoberta científica começarão a operar sobre uma base informacional mais profunda. Muitas sementes estelares pressentiam há muito tempo que a humanidade se aproximava de uma era em que a estrutura oculta se tornaria mais fácil de decifrar, mais fácil de testar e mais difícil de ignorar. Essa percepção foi precisa. O caminho prático rumo a essa era já se torna visível por meio de normas, orçamentos, laboratórios, instrumentos orbitais, iniciativas biomédicas e documentos de planejamento estratégico. A opinião pública ainda pode associar a ciência quântica à abstração, ao mistério ou a uma promessa distante, mas o mecanismo de transição já está em funcionamento. Uma nova camada de civilização está sendo erguida à vista de todos, embora muitas vezes se vista com a simplicidade de comitês, documentos técnicos, processos de aquisição e anúncios oficiais. Essa roupa simples não deve te enganar. Épocas inteiras muitas vezes nascem revestidas de linguagem administrativa. Ao longo dos anos vindouros, as pessoas e instituições capazes de pensar com clareza em toda essa estrutura moldarão muito mais do que apenas dispositivos tecnológicos. Elas influenciarão a segurança, as finanças, a medicina, a observação ambiental, o design industrial e a velocidade com que as descobertas se desenrolam. As medições ficarão mais precisas. A modelagem se aprofundará. A criptografia ficará cada vez mais forte. A instrumentação ficará mais precisa. Os ciclos de pesquisa crescerão mais rapidamente. O planejamento nacional se tornará mais focado. Em meio a tudo isso, a grande transformação quântica avança uma camada silenciosa de cada vez, até que o público em geral finalmente perceba que o mundo já está operando a partir de uma profundidade de percepção diferente daquela de pouco tempo atrás. Outra vertente da grande transformação quântica está se desdobrando dentro do próprio instrumento humano, e na verdade, muito mais do que isso. A consciência está impulsionando essa revolução porque, à medida que suas sociedades aprimoram suas redes, sistemas de detecção, ferramentas computacionais e infraestrutura planetária, o corpo também está entrando em uma nova era de interpretação. Durante muito tempo, a cultura moderna se apoiou fortemente em uma visão química da saúde, e essa abordagem proporcionou à humanidade muitas descobertas úteis, muitas intervenções que salvaram vidas e muitas maneiras práticas de entender como órgãos, tecidos, hormônios, micróbios, nutrientes e medicamentos interagem. Um panorama mais amplo está agora se revelando, e esse panorama mais completo inclui mensagens elétricas, sinalização nervosa, ritmo, regulação, circuitos de feedback e padrões sutis que se movem pelo corpo muito antes que os sintomas se tornem suficientemente evidentes para exigir atenção plena. Através dessa perspectiva mais ampla, a forma humana começa a parecer menos uma máquina estática e mais uma conversa viva.
Durante gerações, a maioria das pessoas aprendeu a pensar sobre saúde de uma forma bastante linear. Uma reclamação é apresentada, um teste é realizado, um número é obtido, seja ele alto ou baixo, um nome é atribuído e, em seguida, uma intervenção é escolhida. Essa estrutura ainda tem valor e continuará fazendo parte da medicina por muitos anos, mas uma nova camada está sendo adicionada a ela, e essa camada levanta questões diferentes. Quão bem o sistema nervoso se recupera após um esforço excessivo? Como o sistema imunológico se modifica em resposta ao ritmo, ao ambiente e à carga interna? Que padrões aparecem no sono antes de um diagnóstico completo ser estabelecido? Que sinais começam a surgir silenciosamente antes que a pessoa perceba conscientemente que algo dentro do seu sistema está pedindo ajuda? Uma civilização amadurece em termos de cuidados de saúde quando aprende a perceber mudanças mais cedo, a interpretá-las com mais atenção e a responder com maior precisão. A comunicação eletrônica ocupa um lugar central nessa mudança. Cada pensamento, cada movimento, cada reflexo, cada ritmo orgânico, cada contração muscular, cada sinal que percorre um nervo faz parte de uma vasta rede de comunicação que se move pelo corpo com extraordinária velocidade e delicadeza. Quando isso se torna parte do entendimento geral, o cuidado começa a mudar. A saúde deixa de ser vista apenas como química em movimento e passa a ser compreendida como química, sinalização, tempo, adaptação e regulação atuando em conjunto. Essa abordagem mais abrangente traz um benefício muito prático, pois convida a medicina a prestar maior atenção aos padrões, em vez de esperar tanto tempo por uma ruptura. Um ser humano pode apresentar mudanças sutis no ritmo circadiano, na qualidade do sono, no tônus imunológico, na digestão, na condição da pele, na atenção, na velocidade de recuperação e na regulação geral muito antes de uma crise se instalar. Um sistema capaz de interpretar bem essas mudanças ganha uma oportunidade completamente diferente de intervir com sabedoria. Em sistemas hospitalares, institutos de pesquisa e programas de dispositivos clínicos, novas terapias estão sendo desenvolvidas para se comunicarem diretamente com o sistema nervoso. Alguns deles funcionam através de estimulação elétrica leve. Algumas funcionam através da coleta precisa de dados. Algum suporte para monitoramento. Algumas dessas ferramentas ajudam os médicos a rastrear o que antes permanecia muito fraco ou muito variável para ser medido com precisão. Um dos desenvolvimentos mais notáveis na medicina pública recente tem sido o surgimento de ferramentas de regulação vagal, porque o nervo vago está localizado em uma importante junção entre a atividade do sistema nervoso, a resposta imune, a inflamação e a coordenação dos órgãos. Quando as equipes de saúde começam a prestar mais atenção a esse processo, o corpo humano deixa de ser visto como uma lista de partes isoladas e passa a se revelar como uma rede interligada, onde a regulação em um local influencia a função em outro, de maneiras que os modelos antigos muitas vezes tinham dificuldade em captar completamente. Uma revolução mais silenciosa está acontecendo aqui, meus amigos, e ela merece ser compreendida de forma ponderada e madura. A cultura pública muitas vezes reveste esses desenvolvimentos com uma linguagem de soluções instantâneas, promessas dramáticas e mitologia em torno de dispositivos tecnológicos, enquanto o valor intrínseco dessa mudança é, na verdade, muito mais estável. O verdadeiro avanço reside na melhoria da capacidade de ouvir. O verdadeiro avanço reside na capacidade de perceber mudanças menores, mudanças mais precoces e mudanças mais individualizadas. O verdadeiro avanço reside em ajudar o cuidado a se tornar menos impessoal e mais sensível ao padrão real que a pessoa apresenta. É por isso que o instrumento humano está se tornando mais legível. Novos dispositivos fazem a diferença. Diagnósticos recentes são importantes. Sensores melhores fazem a diferença. Existe um dom ainda maior por trás de tudo isso, e esse dom é a interpretação refinada.
Uma vertente particularmente importante nessa transição envolve a detecção habilitada pela computação quântica. Órgãos públicos de pesquisa biomédica já estão convidando inovadores a adaptar a detecção quântica para detecção precoce, monitoramento e uso clínico, o que demonstra que a discussão já ultrapassou em muito a fase teórica. Isso significa que instrumentos antes associados principalmente à física, à cronometragem de precisão ou à computação avançada estão começando a entrar no imaginário médico de forma prática. Essas ferramentas poderão, eventualmente, ajudar a identificar doenças mais cedo, distinguir um estado do outro com mais clareza ou monitorar alterações fisiológicas com um nível de resolução que os instrumentos mais antigos não conseguiam oferecer. Só isso já poderia remodelar a medicina, porque cada melhoria na detecção altera a qualidade da tomada de decisões subsequente. Um sinal mais claro desde o início pode evitar muita confusão mais tarde. Órgãos reguladores públicos também começaram a incorporar certas terapias baseadas em dispositivos em protocolos de atendimento mais formais, incluindo sistemas que atuam em distúrbios inflamatórios por meio da regulação do sistema nervoso. Isso pode parecer modesto à primeira vista, mas representa um marco significativo. Quando uma modalidade de tratamento deixa de ser mera especulação e passa a ser utilizada de forma regulamentada, a cultura começa a mudar juntamente com ela. Os médicos estão cada vez mais dispostos a estudá-lo. Os pacientes ficam cada vez mais curiosos sobre isso. Começam a surgir canais de treinamento. As questões de pesquisa tornam-se mais específicas. Redes de assistência mais amplas começam a questionar como princípios semelhantes poderiam ser aplicados em outros lugares. Por meio desses avanços, a medicina caminha lentamente para um futuro onde o corpo é ouvido com mais atenção, guiado com mais precisão e apoiado por meio de uma compreensão mais profunda de como seus diversos sistemas se coordenam entre si. Dentro dessa grande transformação, o corpo humano também serve como um dos primeiros indicadores da transição planetária. Muito antes de uma pessoa compreender todas as mudanças externas que se desenrolam na infraestrutura, nas comunicações, nas políticas públicas ou no desenvolvimento espacial, o corpo muitas vezes começa a relatar que o ritmo do mundo está mudando. Os padrões de sono mudam. O tempo de recuperação pode mudar. Mudanças de atenção. A resiliência sob pressão se transforma. Alterações na digestão. Alterações no processamento emocional. Alterações no equilíbrio imunológico. A adaptabilidade torna-se um dos grandes temas desta era, porque o sistema humano moderno vive num ambiente técnico mais denso do que qualquer geração anterior teve de enfrentar. Notificações constantes, uso prolongado de telas, agendas apertadas, horários artificiais, sobrecarga persistente de informações e a pura velocidade da tomada de decisões modernas exigem que o corpo se regule com mais cuidado do que antes. Muitas pessoas sensíveis já perceberam isso, mesmo sem encontrar palavras elegantes para expressar a ideia. Eles perceberam que seus sistemas estão mais responsivos do que antes, que uma semana difícil agora é sentida mais rapidamente, que uma noite mal dormida deixa uma marca mais profunda ou que um ambiente agitado exige um tipo de recalibração que as gerações anteriores talvez não tenham compreendido da mesma forma. Uma maior sensibilidade geralmente sinaliza o surgimento de uma percepção mais apurada. Um corpo mais responsivo não é um corpo inferior. Muitas vezes, trata-se de uma abordagem mais comunicativa, que relata os fatos com maior precisão e busca uma melhor parceria. Nesta fase do desenvolvimento humano, a sensibilidade e a precisão estão se aproximando cada vez mais. O corpo está se tornando um participante mais ativo na vida diária, e muitas pessoas que antes se sentiam, em excesso, estão começando a descobrir que percebiam mais nuances, mais cedo. Os dispositivos vestíveis se encaixam naturalmente nesta seção, pois fazem parte da crescente cultura de conscientização sobre biomarcadores. Um anel, um relógio, um adesivo,
Um sensor de dedo ou um dispositivo torácico agora podem dar às pessoas comuns acesso a informações que antes pertenciam principalmente a clínicas e laboratórios do sono. Variações de temperatura durante a noite, alterações respiratórias, variações entre batimentos cardíacos, tendências de oxigênio, estágios do sono, carga de exercício, carga de estresse e padrões de recuperação podem ser monitorados com crescente facilidade. A maior utilidade dessas ferramentas reside na capacidade de identificar tendências. Com o tempo, a pessoa começa a perceber o ritmo, em vez de depender apenas de uma memória vaga. Padrões que antes pareciam invisíveis tornam-se mais fáceis de reconhecer. Pequenos desvios tornam-se visíveis antes de se transformarem em interrupções maiores. Uma pessoa consegue perceber a diferença entre sentir-se estranha e observar um padrão que se repete ao longo de dias ou semanas. O acompanhamento diário também altera a forma como as pessoas se relacionam consigo mesmas. Em vez de julgar o corpo por precisar de mais descanso após viagens, atividades sociais intensas, doenças ou trabalho árduo prolongado, muitos começam a ver o corpo como um sábio relator, fornecendo informações claras sobre o que ele está carregando. Em vez de forçar uma produção idêntica todos os dias, alguns começam a trabalhar com ciclos, com janelas de recuperação, com o tempo e com a simples inteligência do ritmo. Essa mudança cultural pode parecer sutil, mas pode remodelar tudo, desde o treinamento atlético ao desempenho no trabalho, da criação dos filhos à recuperação, dos hábitos de sono à regulação emocional. Uma sociedade que aprende a trabalhar com padrões acabará por se tornar melhor em projetar escolas, locais de trabalho, hospitais, horários de transporte e orientações de saúde pública que realmente se adequem aos seres que neles vivem. Clínicos e pesquisadores estão caminhando para um futuro onde o atendimento se torna mais individualizado, e isso também deve estar no centro da seção 4. Os modelos de saúde mais antigos frequentemente se baseavam em médias, categorias amplas e suposições em nível populacional, o que ajudava muitas pessoas, mas deixava muita gente despercebida. O diagnóstico personalizado impulsiona a medicina em direção a uma compreensão mais precisa do que este organismo em particular está apresentando, neste dia em particular, sob estas condições em particular, com este histórico, predisposição e estilo regulatório em particular. Algumas pessoas precisam de um ritmo diferente. Algumas pessoas precisam de limites diferentes. Algumas pessoas apresentam inflamação de maneiras que não são idênticas aos padrões descritos nos livros didáticos. Algumas pessoas se recuperam rapidamente em um domínio e lentamente em outro. Quando o cuidado é estruturado em torno de uma leitura mais individualizada, a pessoa recebe um apoio que parece mais adequado às suas necessidades. A crescente união entre eletrônica, biologia e consciência aprofundará ainda mais essa mudança. Sensores colocados na pele, dispositivos que se comunicam com os nervos, estimuladores implantados, ferramentas de monitoramento domiciliar, diagnósticos remotos, análise de padrões digitais e interpretação assistida por IA fazem parte de uma nova camada onde a vida biológica e os sistemas técnicos se encontram mais intimamente. Isso não reduz o ser humano a um mero circuito. Muito pelo contrário, meus caros amigos. Isso proporciona à ciência uma melhor oportunidade de testemunhar as incríveis nuances de um organismo vivo. Os dispositivos eletrônicos tornam visíveis padrões sutis. O armazenamento de dados preserva as alterações ao longo do tempo. O software compara detalhes que uma única mente humana poderia facilmente ignorar. Em seguida, os médicos interpretam o que é relevante. A conscientização completa o ciclo, ajudando a própria pessoa a participar de forma mais inteligente no processo. Por meio dessa união, a medicina deixa de se concentrar na imposição de um modelo e passa a se concentrar na leitura de um mapa vivo. A regulação neuroimune se tornará especialmente importante nos próximos anos.
O sistema nervoso e o sistema imunológico mantêm uma comunicação ativa o tempo todo, e essa comunicação influencia a inflamação, a velocidade de cicatrização, a recuperação do estresse, a digestão, a qualidade do sono, a sensibilidade à dor e a sensação geral de prontidão do corpo. Quando os serviços de saúde convencionais passam a dar mais atenção a essa relação, muitas experiências que antes pareciam desconexas começam a fazer mais sentido. Uma pessoa submetida a um longo período de esforço pode não estar simplesmente cansada. Seus sistemas regulatórios podem estar carregando um padrão que afeta o humor, o sono, a inflamação e o tônus imunológico, tudo ao mesmo tempo. Um profissional de saúde capaz de enxergar o quadro completo oferece um tipo de cuidado muito diferente daquele que trabalha apenas com aspectos isolados. Essa é uma das razões pelas quais a mudança atual é tão importante. Ela incentiva a medicina a enxergar toda a rede, em vez de apenas o sintoma mais evidente. Do nosso ponto de vista, o presente mais importante escondido nesta seção não é nenhum dispositivo, acessório vestível ou programa de pesquisa específico. O presente mais valioso é uma nova relação entre os seres humanos e seus próprios corpos. O antigo hábito de ignorar sinais até que o corpo seja forçado a se manifestar está gradualmente dando lugar a uma parceria mais respeitosa, na qual mensagens mais sutis são ouvidas mais cedo. O antigo modelo de atendimento padronizado está dando lugar a uma calibração mais precisa. A antiga separação entre dados e autoconhecimento está se tornando menos nítida à medida que mais pessoas aprendem a interpretar padrões com maturidade. A antiga ideia de que o corpo é uma máquina muda está sendo substituída pelo reconhecimento de que ele é um comunicador vivo, sempre se adaptando, sempre relatando, sempre oferecendo informações àqueles dispostos a ouvir atentamente. Uma civilização não entra verdadeiramente em uma nova era apenas por meio de tecnologia externa. Uma verdadeira transição inclui uma forma mais refinada de interpretar o instrumento humano, uma maneira mais hábil de lidar com a adaptação e uma forma mais compassiva de se relacionar com o corpo à medida que ele se move por um mundo cada vez mais complexo. A saúde deixa de ser uma questão de esperar por uma crise e passa a ser uma questão de padrão, ritmo, detecção precoce e apoio preciso. A medicina deixa de ser uma questão de força bruta e passa a ser uma questão de diálogo. O corpo torna-se mais fácil de compreender, mais receptivo aos cuidados adequados e mais capaz de guiar cada pessoa através de um período de imensas mudanças planetárias com clareza, firmeza e crescente inteligência. Muitas pessoas na Terra ainda imaginam a entrada da humanidade em uma vizinhança mais ampla como uma única cena dramática, talvez um pouso, talvez um anúncio, talvez uma demonstração avassaladora que resolva a questão em uma tarde. No entanto, a maneira como as civilizações maduras geralmente ultrapassam uma antiga fronteira é mais silenciosa, constante e muito mais organizada do que isso, porque antes que um povo possa viver confortavelmente dentro de uma arena maior, ele começa a construir as rotas, os horários, os acordos, as regras de trânsito, as expectativas compartilhadas e os hábitos que permitem que a repetição de movimentos pareça natural. É por isso que o quinto aspecto da grande transformação quântica é tão importante. O mundo está começando a se preparar para uma participação mais ampla por meio da administração, coordenação e prática, e embora isso possa parecer comum à primeira vista, carrega um significado enorme para a história da humanidade. A maioria dos seres humanos foi criada com a imagem da revelação chegando primeiro, com a governança vindo depois, e isso moldou o imaginário da sua espécie por gerações. As histórias acostumaram as pessoas a esperar um espetáculo como ato de abertura. A verdadeira história muitas vezes se desenrola em outra ordem. Primeiro vem um movimento repetido. Em seguida, vem o procedimento familiar. Em seguida, vem o calendário. Em seguida, vem o livro de regras.
Em seguida, surge uma linguagem comum que define quem tem permissão para ir aonde, sob quais condições e assumindo quais responsabilidades. Somente depois que essas camadas estiverem estabelecidas é que uma civilização começa a sentir que uma fronteira antes distante pertence ao seu futuro comum. Essa é uma das razões pelas quais temos incentivado muitos de vocês a analisarem mais atentamente o lado burocrático e logístico do desenvolvimento espacial, pois a papelada de uma nova era costuma ser o primeiro sinal verdadeiro de que essa nova era já começou. A NASA oferece um dos símbolos visíveis mais claros dessa transição, e a razão pela qual isso importa não é simplesmente o fato de foguetes estarem sendo lançados ou cápsulas estarem viajando, mas sim que a atividade humana repetível ao redor da Lua está começando a se consolidar novamente na vida pública como algo real, programado e governável. Em 10 de abril de 2026, a narrativa predominante indica que a tripulação da Artemis I pousou em segurança na Lua após uma missão de quase 10 dias ao redor da Lua, completando uma jornada de 1.117.500 km, 694.481 milhas, e a NASA destacou o voo como um passo importante na construção da base para futuras missões da Lua a Marte. A NASA também descreveu a missão como superando o recorde da Apollo 13 de voo espacial tripulado mais distante. Para aqueles que estão alheios ao panorama galáctico mais amplo, isso é muito importante. Esse retorno bem-sucedido pode parecer um triunfo da engenharia, do treinamento e da ambição pública, e para eles é tudo isso mesmo. Uma camada mais profunda encontra-se por baixo. Cada órbita tripulada transmitida ao redor da Lua informa a mente humana ainda não desperta que esta região do espaço está se tornando navegável novamente de uma forma viva, repetível e processual, embora haja muito mais nessa história, como vocês sabem, sementes estelares. É preciso ter paciência, pois a maioria da população não está preparada para assumir imediatamente o comando de operações lunares, e considerando que a sua Lua não é uma Lua de verdade, pedimos que continuem a ter paciência e compaixão com aqueles que ainda ignoram a verdade. Assim, a Lua começa agora a transitar de símbolo para destino, de objeto distante para zona operacional, da poesia para a geografia. Uma vez que essa mudança se consolida no imaginário coletivo ainda adormecido, muita coisa começa a mudar junto com ela. Uma criança que ouve falar de uma missão lunar no noticiário semanal está sendo silenciosamente instruída a ter uma visão mais ampla da realidade. Um adulto que lê sobre trajetórias, ameriçagens, sistemas de acoplamento e naves de apoio começa a absorver a sensação de que o espaço entre a Terra e a Lua está se tornando um lugar onde o planejamento humano pode se desenrolar com ritmo e continuidade, apesar de se tratar de uma divulgação muito sutil. Essa região intermediária, que muitos dos seus planejadores descrevem como espaço cislunar, merece uma linguagem bem simples aqui, porque é mais fácil de entender do que algumas pessoas imaginam. Significa o espaço entre a Terra e a Lua, juntamente com as rotas, áreas de apoio, posições orbitais e padrões de movimento que conectam as duas. Quando uma civilização começa a falar em termos comuns sobre operar lá, abastecer lá, rastrear lá e governar lá, ela já cruzou uma linha invisível. A antiga fronteira tornou-se mais flexível para aqueles que dormem. A região já não é tratada como uma distância mítica. Está se tornando um ambiente gerenciado. Essa mudança de atitude carrega um imenso peso psicológico, porque as pessoas começam a sentir, mesmo que inicialmente apenas vagamente, que o lar da humanidade está se expandindo. A atividade comercial também está se tornando parte dessa expansão. O Programa de Serviços Comerciais de Carga Útil Lunar da NASA afirma que atualmente tem 15 entregas lunares planejadas até 2028 e mais de 60 instrumentos da NASA a caminho da Lua por meio desses contratos, o que representa um grande potencial para revelações inesperadas para aqueles que estão desatentos.
Esse padrão é muito diferente do modelo de missão heróica isolada que muitas pessoas ainda têm em mente. Cronogramas de entrega, coordenação de carga útil, instrumentos de superfície, contratados privados e janelas de transporte repetidas fazem parte de uma cultura que está se afastando da demonstração isolada e se aproximando do serviço rotineiro. Uma civilização muda de forma quando sua fronteira começa a receber mercadorias de forma regular, em vez de apenas aplausos. Repare como essa mudança é, ao mesmo tempo, suave e poderosa. Uma vez que os contratos de carga útil estejam em vigor, é preciso questionar quem constrói os módulos de pouso, quem garante o cumprimento dos prazos, quem coordena as posições orbitais, quem gerencia os atrasos, quem verifica os padrões, quem integra as ferramentas científicas e quem assume a responsabilidade quando um fornecedor obtém sucesso e outro fica para trás. Essas são questões profundamente práticas, e em sua praticidade revelam o nascimento de uma nova camada social. A Lua está começando a entrar na lógica de fornecimento. Está começando a entrar na lógica dos contratos. Está começando a entrar na linguagem da confiabilidade, da entrega, do desempenho e da parceria. Isso pode soar pouco romântico para alguns, mas é frequentemente através desses mecanismos simples e robustos que uma civilização demonstra sua verdadeira intenção de se manter engajada com um mundo mais amplo. Os acordos multinacionais são igualmente importantes. Em 26 de janeiro de 2026, a NASA anunciou que Omã se tornou a 61ª nação a assinar os Acordos de Artemis, aderindo a uma estrutura construída em torno de princípios para a exploração espacial segura e sustentável. A página da NASA sobre os Acordos de Artemis também indica Omã como o 61º signatário. É possível sentir a importância disso sem se perder em linguagem diplomática. Cada novo signatário demonstra à família humana que a atividade além da Terra não é mais imaginada apenas como uma disputa de bandeiras. Está sendo cada vez mais encarado como um domínio compartilhado que exige expectativas comuns, visibilidade mútua e padrões que muitas nações possam reconhecer em conjunto. Quando os países começam a adotar uma abordagem comum, a cultura subjacente a essas assinaturas começa a mudar. As universidades se alinham em torno disso. Os parceiros industriais se unem em torno disso. Os juristas concordam com isso. As gerações mais jovens crescem ouvindo que o espaço é um lugar onde princípios, responsabilidade e coordenação importam. Isso fomenta um tipo diferente de maturidade planetária. A humanidade aprende lentamente que expandir-se para o exterior também exige maior organização interna. Uma espécie não pode carregar sua confusão indefinidamente para cada nova fronteira e esperar uma expansão estável. É preciso aprender a compartilhar procedimentos, definir condutas, coordenar ações e construir confiança de forma gradual, para que a participação possa se ampliar com o tempo. Outro sinal poderoso da era administrativa que está se consolidando pode ser visto na gestão do tráfego orbital civil. Em fevereiro de 2026, o Escritório de Comércio Espacial do ZEU abriu uma lista de espera para que operadores de satélites se juntassem ao seu sistema de coordenação de tráfego espacial, conhecido como TRATES, e o escritório informou que, até fevereiro, já havia 17 organizações usuárias piloto envolvidas. Em março de 2026, esse mesmo escritório publicou um conjunto de dados de verificação aberta para que os provedores de serviços pudessem testar algoritmos de avaliação de conjunções para trabalhos de segurança espacial. Mais uma vez, alguns leitores podem ver aqui apenas um serviço técnico para operadores de satélite. Do nosso ponto de vista, este é um dos indícios mais claros de que a Terra está entrando em uma era de maturidade cultural orbital. Coordenação de tráfego pode parecer algo simples até você entender o que isso implica. Significa que agora existem objetos suficientes, operadores suficientes, cronogramas suficientes,
preocupações suficientes com colisões e responsabilidade compartilhada suficiente em órbita para que uma camada de coordenação civil precise ser construída com maior seriedade. Quando uma sociedade começa a criar ferramentas abertas, conjuntos de dados de teste, sistemas de integração e caminhos de verificação para a movimentação segura além da atmosfera, ela deixa de se comportar como uma civilização que simplesmente visita o espaço de vez em quando. Está se comportando como um sistema que espera presença contínua, tráfego contínuo e complexidade contínua. Essa é uma distinção muito importante. Os visitantes celebram a partida e o retorno. Os moradores criam sistemas de coordenação. As vestimentas administrativas muitas vezes escondem mudanças históricas que estavam bem à vista de todos. Uma lista de espera, um processo de padronização, um conjunto de dados para verificação de colisões, um cronograma de carga útil, uma cerimônia de assinatura, um contrato de entrega, um pouso tripulado na água, uma atualização orbital, uma regra de tráfego. Cada um desses itens pode parecer insignificante quando analisado isoladamente. Reunidas, elas contam uma história muito diferente. Dizem que a humanidade está se preparando para viver dentro de uma esfera de movimento mais ampla. Dizem que o salto que as pessoas imaginavam como singular e teatral, na verdade, acontece por meio de etapas processuais repetidas. Dizem que uma espécie aprende a pertencer a um novo lugar praticando o sentimento de pertencimento repetidamente, até que o desconhecido se torne suficientemente comum para sustentar políticas, comércio, imaginação familiar, planejamento científico e identidade a longo prazo. Por isso dizemos que a expansão muitas vezes chega disfarçada de expansão administrativa. Nem sempre se anuncia com uma trombeta. Às vezes, chega na forma de uma reunião de padronização, um protocolo operacional revisado, uma interface de coordenação ou um manifesto de entrega comercial. Essas formas podem parecer áridas, mas revelam uma notável delicadeza quando vistas de uma perspectiva mais ampla, pois mostram uma espécie aprendendo a se mover com cuidado para um novo espaço. A humanidade está aprendendo a andar antes de tentar dançar. Isso é sensato, é benéfico para o sistema nervoso. Isso permite que a compreensão pública se aprofunde gradualmente. Isso impede que a transição mais ampla dependa inteiramente do choque ou da sobrecarga emocional. Muitos de vocês que vieram a esta vida carregando uma forte memória de pertencimento a um grupo maior sentiram-se impacientes com o ritmo da Terra. Entendemos isso muito bem. No entanto, há algo profundamente divino em observar uma civilização jovem aprender estrutura, planejamento e responsabilidade mútua antes de reivindicar um papel social maior. Essas etapas aumentam a confiabilidade. A confiabilidade gera familiaridade. A familiaridade gera confiança. A confiança facilita a manutenção da identidade. Nessa sequência, a família humana começa a passar de atos ocasionais de aproximação com o exterior para uma autocompreensão estável como participante de um arranjo maior. O processo pode parecer lento visto de dentro, mas ainda assim está avançando com um propósito real. O sentimento de pertencimento se amplia em etapas. Primeiro vem o deslocamento rotineiro para além da antiga fronteira, onde a própria jornada se torna menos rara e mais praticada. Em seguida, vem a familiaridade, onde rotas, procedimentos e destinos entram na mente do público como algo suficientemente normal para ser discutido durante o café da manhã. Depois disso vem a identidade, onde crianças, planejadores, engenheiros, diplomatas, escritores e cidadãos comuns começam a pensar na humanidade como uma espécie cuja história inclui naturalmente a movimentação para fora da Terra. A partir daí, um passo ainda maior se torna possível. A Terra começa a se perceber como parte de uma arquitetura social mais ampla, em vez de um mundo isolado e separado, permanecendo sozinho em silêncio.
O que realmente importa aqui é que isso ajuda aqueles que estão adormecidos a entenderem o panorama da era atual sem precisar esperar por uma simplificação drástica. A entrada na vizinhança mais ampla ocorre por meio da governança, da logística, do hábito, do planejamento lunar, da segurança orbital, de princípios compartilhados, de viagens repetidas e da normalização constante da atividade no domínio Terra-Lua. O trabalho lunar atual da NASA, os acordos internacionais em expansão, a entrega estruturada de cargas úteis e os sistemas de tráfego orbital civil apontam nessa direção. Quando um povo começa a construir corredores, calendários, regras e estruturas de cooperação além de seus antigos limites, ele já está mudando seu lugar no cosmos, mesmo que o cidadão comum ainda não tenha encontrado uma linguagem completa para essa mudança. Esta é a suave maravilha da era administrativa que agora se inicia em todo o planeta. A família humana adormecida está sendo preparada, passo a passo, para se sentir em casa dentro de um mapa mais amplo, e essa preparação está ensinando sua espécie a se tornar mais estável, mais coordenada, mais experiente e mais pronta para habitar uma vida cívica mais ampla entre as estrelas. Meus amigos, a pressão revela o que uma estrutura está pronta para suportar, e esse princípio simples está no centro desta última vertente da grande transformação quântica, porque toda civilização eventualmente entra em uma fase onde o ritmo aumenta, as demandas se ampliam, as interconexões se aprofundam e a antiga estrutura precisa mostrar o que consegue suportar com elegância. Grande parte da humanidade esperava um único ponto de virada, um incidente decisivo que dividiria a velha era da nova com uma linha nítida e dramática. No entanto, a passagem que se desenrola em seu mundo é mais complexa, mais inteligente e, de muitas maneiras, mais sagrada do que isso. Uma série de testes tem sido realizada em sistemas de energia, redes de comunicação, tráfego orbital, infraestrutura médica, rotas de abastecimento, resposta a condições climáticas adversas, fluxo de dados e administração pública, e cada um deles tem revelado onde a humanidade já amadureceu, onde se tornou mais habilidosa e onde novos aprimoramentos estão sendo incorporados. Do nosso ponto de vista, é assim que uma civilização planetária aprende qual será sua próxima forma. À medida que sua complexidade aumenta, ela começa a revelar seu caráter mais profundo. Em todo o mundo, cada vez mais aspectos da vida cotidiana dependem da continuidade. As residências dependem de uma corrente elétrica estável. As cidades dependem de rotas coordenadas. Os hospitais dependem de acesso digital constante. Bancos, sistemas de pagamento, sistemas de transporte de carga, serviços de emergência, tratamento de água, logística de alimentos, aviação, posicionamento por satélite e a vasta rede de comunicação baseada em nuvem dependem de desempenho ininterrupto em diversas camadas simultaneamente. A isso se soma a rápida expansão da inteligência artificial, os grandes centros de dados, as análises em tempo real, os diagnósticos remotos e a automação cada vez mais precisa, fatores que inserem a civilização em uma teia mais complexa de dependência e capacidade de resposta. Um mundo mais eletrificado torna-se um mundo mais conectado, e um mundo mais conectado torna-se um mundo no qual pequenas perturbações podem revelar rapidamente a qualidade do projeto, a qualidade do planejamento e a qualidade da coordenação entre uma camada e outra. Nada disso precisa ser lido com seriedade. Um instrumento mais refinado sempre exige uma gestão mais refinada, e é exatamente isso que a humanidade está aprendendo a oferecer. Um conjunto de estações satélite, um andar de hospital, uma rede regional, um porto marítimo, uma rede de armazéns e um corredor ferroviário podem parecer não ter relação alguma para a pessoa comum, mas todos pertencem à mesma lição. A interdependência está aumentando. A continuidade é o que mais importa. A redundância importa mais. A rapidez no reparo é mais importante. A comunicação clara é mais importante. Simplicidade onde ela é útil importa mais.
Sistemas de contingência eficazes são mais importantes. Os seres humanos estão entrando em um capítulo no qual a resiliência não será mais tratada como uma virtude opcional reservada para emergências. A resiliência está se tornando parte da gramática cotidiana da civilização. Em épocas anteriores, muitos sistemas conseguiam absorver a ineficiência porque o ritmo era mais lento, a estrutura organizacional era mais tênue e menos funções dependiam de coordenação imediata. Essa almofada mais antiga está encolhendo. A nova era exige um tipo de inteligência mais responsiva, capaz de detectar perturbações precocemente, redirecionar as rotas com precisão, restaurar o funcionamento rapidamente e manter a estabilidade do todo enquanto os ajustes ocorrem. Paralelamente a essas redes construídas pelo homem, o seu Sol continua a desempenhar o seu papel na educação da sua espécie. O Sol não age como um vilão, um juiz ou uma força enviada para perturbar a humanidade. Muito mais suave e útil do que essas ideias é reconhecer que sua estrela serve como uma reveladora honesta. Erupções solares, mudanças no espaço ao redor da Terra e variações que atravessam o ambiente próximo à Terra fornecem feedback contínuo sobre a capacidade de adaptação dos seus sistemas. Redes elétricas, satélites, camadas de navegação, vias de comunicação, planejamento de aviação, monitoramento orbital e modelos de previsão são todos convidados a se tornarem mais eficientes por meio dessa relação contínua. Nesse sentido, sua estrela se torna uma das mentoras da época. Uma civilização que depende mais profundamente da corrente, do tempo e da coordenação orbital torna-se naturalmente mais atenta ao ambiente mais amplo em que esses sistemas operam. Por meio dessa atenção, a maturidade cresce. Nos bastidores, equipes inteiras de observadores, modeladores, meteorologistas, operadores e engenheiros passam seus dias monitorando condições que muitos cidadãos jamais imaginariam. Alguns padrões atmosféricos de rastreamento. Alguns acompanham o tráfego orbital. Alguns testes de estabilidade da grade. Alguns monitoram a demanda atual. Algumas refinam o roteamento de emergência. Alguns estudam as alterações geomagnéticas e o comportamento de sistemas além da atmosfera. Outros desenvolvem modelos que ajudam governos, empresas de serviços públicos, planejadores de transporte e redes de comunicação a se prepararem com maior capacidade de previsão. A pessoa comum pode ter contato apenas com a superfície desse trabalho por meio de alertas, previsões, atualizações de serviços ou declarações públicas ocasionais, mas uma realidade mais profunda está se desenvolvendo por baixo. A humanidade está aprendendo a se autogerir como uma civilização sistêmica. Esse é um passo muito grande. Significa que a família humana está começando a perceber que poder, órbita, medicina, comércio, transporte, água e comunicação não existem como histórias separadas. Eles formam um mesmo conjunto habitacional, e esse conjunto deve ser administrado de acordo com as normas vigentes. A resiliência torna-se, portanto, um dos temas espirituais ocultos desta era, embora muitas vezes se apresente sob a forma simples da engenharia, do planejamento urbano, da preparação doméstica, da reformulação da medicina ou da arquitetura de software. A verdadeira resiliência não é rigidez. Não se trata de excesso de controle. Não se trata de tentar dominar todas as variáveis. Uma forma mais sábia de resiliência se assemelha mais à adaptabilidade, à recuperação, à coordenação e à capacidade de manter a coerência enquanto as circunstâncias mudam. As árvores oferecem uma lição simples aqui. Uma árvore saudável não se mantém ereta porque se tornou rígida. Ela permanece ereta porque suas raízes são profundas, sua estrutura é equilibrada e ela pode se mover com as correntes variáveis sem perder sua integridade. A mesma lição está agora sendo ensinada a comunidades, instituições e nações. A estabilidade na nova era virá menos da força bruta e mais da flexibilidade guiada pela inteligência.
Dentro de casa e na vizinhança, essa lição se torna muito pessoal. As famílias começam a fazer novas perguntas sobre a continuidade do atendimento. Quão bem a vida cotidiana pode continuar se um serviço local for interrompido por um período? Quão bem as necessidades de saúde podem ser atendidas quando os horários mudam inesperadamente? Que parcela da família depende de um fluxo digital contínuo e o que restaura a calma e a clareza quando esse fluxo se torna ruidoso? Quais ferramentas, hábitos e relacionamentos ajudam uma família a se manter estável durante uma semana de pressão incomum? Essas perguntas não são sinal de preocupação. São sinais de maturação. Por meio delas, a vida cotidiana torna-se mais ponderada, mais fundamentada e mais habilmente organizada. Uma família que desenvolve estabilidade prática também se torna mais estável emocionalmente, porque a ordem nas camadas visíveis da vida muitas vezes cria espaço para maior calma nas camadas internas. Pequenas comunidades estão aprendendo lições paralelas. Geração local, sistemas de backup, armazenamento regional, planejamento hídrico, comunicação de emergência, redes de reparo e ajuda mútua ganham novo valor à medida que as sociedades entram em uma era de maior interconexão. Nada disso exige linguagem dramática para fazer sentido. Uma cidade que consegue manter o fornecimento de serviços essenciais com eficiência durante uma interrupção já estabeleceu uma relação mais madura consigo mesma. Uma clínica que consegue continuar a prestar serviços com menos interrupções também conseguiu fazer o mesmo. Um centro de transportes capaz de redirecionar rotas com eficiência, um serviço de dados que consegue se recuperar sem problemas, uma agência pública que consegue se comunicar com clareza e uma empresa local que consegue adaptar suas operações com firmeza são todos expressões do mesmo movimento mais amplo. Lida dessa forma, resiliência deixa de soar como uma palavra de emergência e passa a soar como uma palavra cultural. Isso mostra como um povo aprendeu a viver. Governo, medicina, distribuição de energia, prática orbital e computação estão sendo aprimorados por esse sistema de pressão. Os formatos antigos, que dependiam da opacidade, da lentidão e da fragmentação, estão gradualmente dando lugar a projetos que priorizam a interoperabilidade, a clareza, o reparo modular e uma coordenação mais rápida entre os setores. Instituições que conseguem compartilhar informações de forma mais clara, tomar decisões mais rapidamente e restabelecer o serviço com mais eficiência, naturalmente moldarão o próximo capítulo com maior facilidade. Sistemas de saúde capazes de trabalhar com diagnósticos mais precoces, melhor monitoramento e regulação mais individualizada farão o mesmo. Os planejadores orbitais que entendem o tráfego, o posicionamento e a resposta a contingências como parte de um dever cívico compartilhado ajudarão a construir uma cultura extraterrestre mais segura. Operadores de redes elétricas e projetistas de infraestrutura que pensam em termos de distribuição, armazenamento, capacidade de transferência e planos de contingência em camadas ajudarão a criar sociedades que pareçam menos frágeis e mais confiáveis no uso diário. Por meio de cada um desses ajustes, a grande transformação quântica passa da teoria para a prática. Uma das conclusões mais importantes que os leitores devem extrair desta sessão é que a transição não depende de um único evento externo dramático que venha de fora. Uma transição civilizacional em camadas já está em andamento através da ação conjunta de muitos fatores. Os sistemas de energia estão sendo reconfigurados. A linguagem pública em torno de realidades mais amplas está sendo suavizada e ampliada. A ciência quântica está sendo incorporada a padrões, arquitetura de segurança, sensores e estratégias nacionais. O instrumento humano está sendo lido com maior precisão e tratado com maior capacidade de resposta. A Terra está aprendendo a governar o movimento no espaço entre si e a Lua por meio de horários, acordos e sistemas de tráfego. Ao mesmo tempo, todo o arranjo está sendo aprimorado pelo aumento das demandas,
pela interdependência mais estreita e pelo feedback natural que advém da vida dentro de um ambiente planetário e orbital dinâmico. Vista em partes, a imagem pode parecer fragmentada. Vistos em conjunto, o padrão torna-se inconfundível. A humanidade está sendo treinada para o seu próximo nível de participação. Para as sementes estelares, as almas antigas e as muitas pessoas silenciosamente despertas que sentem há anos que uma grande reorganização está por vir, esta sessão final pode trazer um alívio especial. Muito do que você tem percebido nunca se limitou a uma única profecia, um único ponto de revelação, um único projeto oculto ou uma única manifestação divina. O que você tem percebido é a virada coletiva de toda uma era. Alguns de vocês sentiram isso como inquietação. Algumas pessoas interpretaram isso como um aumento da sensibilidade. Alguns interpretaram isso como impaciência com sistemas obsoletos. Alguns sentiam isso como uma forte certeza interior de que o antigo arranjo já havia começado a se desfazer, mesmo que as aparências permanecessem familiares na superfície. Todas essas percepções pertencem a este espaço. Eram leituras iniciais de um mundo que começava a se reorganizar em vários níveis simultaneamente. Um chamado galáctico aguarda essas pessoas nos anos vindouros. O papel deles não depende de atuações dramáticas. O papel deles depende de firmeza, clareza, gentileza e da capacidade de traduzir grandes mudanças em sabedoria prática para o dia a dia. Eles ajudam os outros a se manterem orientados quando o ritmo da mudança parece desconhecido. Eles mostram que a preparação pode ser tranquila. Eles demonstram que a sensibilidade pode amadurecer e se transformar em discernimento. Eles demonstram que novos sistemas podem ser acolhidos sem perder o calor e a delicadeza da humanidade. Eles lembram suas famílias, comunidades e público de que o verdadeiro progresso nunca é medido apenas pela velocidade ou sofisticação técnica. Um futuro promissor também é medido pela forma como uma civilização cuida dos corpos, das famílias, das vizinhanças e da simples dignidade da vida cotidiana enquanto se expande. Uma terra mais sábia está sendo construída por meio de milhões de ações práticas, por meio de um design melhor, de um planejamento mais claro, de uma observação mais hábil, de uma coordenação mais forte e de uma crescente disposição para construir sistemas que se recuperem bem, se adaptem bem e funcionem bem.